Será que isso quer dizer então que o gênero masculino, como um plural genérico, é uma forma de machismo da língua? Então, partir do pressuposto que uma língua tem que ser neutra em relação a disputas políticas é ignorar a natureza da própria língua, que é diretamente relacionada ao produzido por pessoas que, dentro de um ambiente social, estão disputando posições políticas e a língua vai refletir a sua posição. Desta forma, se uma sociedade tem comportamentos machistas, isso vai se refletir na língua e a língua não vai ser por si só machista, mas é um reflexo de uma sociedade que tem o machismo presente nas suas atitudes e na sua forma de se expressar também. E as boas-vindas ao quadro Língua Afiada no Movimento 140. Hoje, nós vamos discutir a questão da proibição da linguagem neutra por Javier Milei, presidente da Argentina. Já deixa aqui embaixo a sua opinião sobre essa proibição do uso de linguagem neutra nas Forças Armadas e também na administração pública por Javier Milei. Nas eleições do ano passado, Javier Milei foi eleito presidente da Argentina e ele sempre teve seu discurso de liberal, uma pessoa que defende a liberdade individual, afirmando por aí que lutaria contra essas ideias de esquerda que aparentemente, segundo ele, estavam tomando o país. E muitas pessoas ficaram surpreendidas ao ver que Javier Milei, o defensor da liberdade, promulgou agora uma lei proibindo o uso de qualquer tipo de linguagem neutra, ou linguagem inclusiva, como se chama também por aí, dentro da administração pública do país e também das Forças Armadas. Será que é uma contradição, então, ele defender liberdade e ao mesmo tempo proibir o jeito que as pessoas querem falar? Vamos então primeiro dar uma olhada no que foi dito pelo porta-voz do governo para tentar entender essa polêmica. A decisão do presidente Javier Milei, a linguagem inclusiva e tudo relacionado à perspectiva de gênero serão proibidos em toda a administração pública nacional. Não será possível usar o arroba, x e a inclusão desnecessária do feminino em documentos do governo público. Pedir se pode argumentar a decisão de proibir a linguagem inclusiva. Digo, uma coisa é proibir sua obrigatoriedade e outra proibir uma linguagem que contempla a todos os setores. A linguagem abrange todos os setores, é castelhano, é espanhol, então não vejo por que é outro. Debate, há setores não incluídos. Bem, é um debate no qual não vamos participar porque consideramos que as perspectivas de género também têm sido usadas como negócio político. Aqui nesse vídeo, é claro, vocês podem perceber que foi alterado com uma dublagem para que as pessoas que não falam espanhol possam entender. Mas o conteúdo, como padrão em espanhol, está de acordo, está correto, então podemos usar como base. E segundo, por exemplo, essa matéria da CNN Brasil, podemos ver, por exemplo, que na semana passada, o Ministério de Defesa da Argentina já tinha publicado uma resolução na qual determinava que os organismos da pasta e as Forças Armadas deverão utilizar o idioma espanhol sob a normativa da Real Academia Espanhola, que é a RAE, e manuais das próprias forças de segurança, proibindo a linguagem inclusiva. E essa matéria da Veja explicou aqui um pouco da posição da RAE, que é essa, como se fosse a Academia Brasileira de Letras, que regula a língua espanhola, porém, apesar de ter base na Espanha, regula toda a língua espanhola em todos os países que têm essa língua como língua oficial. Então, vejam que a RAE, apesar das pressões, rejeitou a linguagem inclusiva, ou linguagem neutra, como queira chamar, considerando-a gramaticalmente incorreta, mas justificando que não implica qualquer discriminação sexista. Para a academia, a utilização dos morfemas era desnecessária e que essa forma de expressão era o espelho de uma posição sociopolítica. Portanto, nós podemos ver uma certa convergência na posição do porta-voz ou do governo, que foi notificado pelo porta-voz do governo de Milei, e também da RAE, ou seja, dessa Real Academia Espanhola, que regula a língua, dizendo que a língua espanhola não deveria ser o palco de disputas sociopolíticas, no caso, que afetavam a língua. Dessa forma, a língua espanhola deveria se manter neutra em relação a todos os fenômenos políticos, já que ela não tomaria nenhum partido. Mas a língua em si, na verdade, não tem nenhum partido. Eu vou explicar para vocês que não existe nenhum motivo para pensar a língua como uma coisa totalmente externa e separada do ser humano, porque toda a sua construção mental, toda a sua forma de apreensão do mundo, de organização dos seus pensamentos, e toda a estrutura interna do seu cérebro é feita por meio da linguagem, que está relacionada à língua que se aprende como língua materna, a língua que se aprende, começa a aprender desde o útero da sua mãe, já que está sujeita ali aos sons e às influências de como vai soar essa língua, por exemplo, a sua prosódia, por exemplo. Isso quer dizer que se a língua não é uma coisa separada do ser humano, ou seja, a língua não existe como um ser separado dos seres humanos que produzem essa língua. Uma prova disso é o latim, por exemplo, se você quiser pensar nesse grande exemplo, que é considerado uma língua morta, já que não há mais falantes que a falam essa língua de forma nativa. Isso mostra, por exemplo, que não basta ter uma estrutura
estrutura gramatical, não basta ter uma literatura, não basta ter nenhum tipo de estrutura se você está associando essa forma de expressão linguística de uma sociedade. Ou seja, a língua só existe enquanto ela é usada por pessoas e, melhor, ela é atualizada pelas pessoas. Significa que a língua não é estanque, ela não para no tempo e ela continua se atualizando de acordo com as inovações linguísticas que são trazidas pelos seus falantes. Dessa forma, as disputas políticas também são parte da língua, porque a língua vai refletir todas essas disputas políticas. Então, a partir do pressuposto que uma língua tem que ser neutra em relação a disputas políticas, é ignorar a natureza da própria língua, que é diretamente relacionada ao produzido por pessoas que, dentro de um ambiente social, estão disputando posições políticas e a língua vai refletir a sua posição. E apesar de eu ter vários vídeos falando já sobre essa história da língua ser machista ou não, a gente tem que lembrar que a língua em si, como eu acabei de falar, não tem uma posição sexista, já que ela não tem como ser machista ou feminista por simplesmente se tratar de um código empregado pelas pessoas. Dessa forma, se uma sociedade tem comportamentos machistas, isso vai se refletir na língua e a língua não vai ser por si só machista, mas é um reflexo de uma sociedade que tem o machismo presente nas suas atitudes e na sua forma de se expressar também. Será que isso quer dizer então que o gênero masculino, como um plural genérico, é uma forma de machismo da língua? Na verdade, essa história tem base ali no latim e nas derivações do latim que tinha um gênero neutro, um gênero feminino e masculino, mas não dessa forma que você está pensando. Eu tenho um vídeo aqui que eu detalho um pouco mais essa história sobre o gênero masculino, feminino, o que é gênero na língua, e eu não vou entrar nesse tópico agora. Você pode assistir esse vídeo se você tiver interesse. Mas o que eu quero deixar bem claro é que não há necessariamente uma motivação de gênero biológico ou identificação de gênero social também relacionada necessariamente a essa ideia de masculino e feminino. Esse índice temático que nós temos no final das palavras, ele vai indicar como vai ser feita a conjugação. E uma porcentagem bem pequena dessas palavras vai ter uma motivação biológica e social, vamos dizer assim. E eu diria até muito mais social, porque essa representatividade, essa ideia de que é masculino e feminino, está muito mais associada à forma com que nós nos relacionamos como sociedade do que uma ideia absoluta biológica. Um exemplo disso é pensar como que os comportamentos humanos se alteraram ao longo do tempo, com a passagem de milhares de anos, e como que a forma que nós pensamos esses termos de masculinidade, feminilidade, o que é de homem, o que é de mulher, por exemplo, tem mudado todo o tempo. E apesar de eu discordar em praticamente tudo que o Javier Milei quer implantar na Argentina, por discordar completamente dessa ideia tosca de liberdade que ele prega, eu preciso dizer que não é necessariamente algo de errado com essa implementação da obrigatoriedade do uso da norma culta, ou da norma padrão, assim, do espanhol na Argentina. Na verdade, essa ideia de uso da norma padrão dentro da parte da administração política pública do país é uma coisa determinada por lei. Na lei dos países, como no Brasil, por exemplo, há uma determinação que indica ali qual deve ser a forma ou a variedade, vamos dizer assim, da língua oficial que deve ser usada nos meios de administração pública, já que você deve imaginar que, apesar de todas as variações sociais que podemos ter em relação à língua, nós temos que escolher uma delas para poder ser considerada aí a norma padrão, como se diz por aí, dentro do país. E apesar de se ter norma padrão, norma culta, norma gramatical, sempre temos que, às vezes se misturam, às vezes se confundem, mas tem uma história individual e que às vezes elas se misturam um pouco. Nós temos que pensar que a norma padrão não tem uma determinação clara, ou seja, não há uma determinação do que é a norma padrão, ou a norma culta, ou a norma gramatical. O que nós temos é uma tradição que vem lá do século XIX, né, em tentativa de unificação de países, inspirada ali pelos movimentos europeus, que buscavam criar uma identidade nacional em torno também da língua. O problema é que a determinação do que vai ser a norma culta, a norma padrão, tem mais a ver com um consenso dos gramáticos, no caso, na época do século XIX, esse tipo de determinação era feito por gramáticos, que determinavam ali quais eram as regras da língua, as regras de bom uso da língua, claro, partindo de uma perspectiva da sua classe social, ou seja, a classe social dominante, a burguesia que detinha os meios de produção e controlava também os meios políticos, era aquela que determinava qual que era o bom uso da língua. E não importava se isso ia contra o uso generalizado da língua em todo o país. Então se dá prosseguimento a essa tradição de respeitar o que os gramáticos, o que se publica nas gramáticas, nos dicionários oficiais, por exemplo, como a determinação do que é a norma padrão. Mas você tem hoje em dia um movimento de linguistas que vão estudando outras formas de uso da língua e começam a colocar nas gramáticas o reconhecimento da legitimidade dessas outras formas, apesar de reconhecer que dentro de uma tradição gramatical que também tem amparo na sua literatura, não é talvez o melhor uso para todos os ambientes. Então, por exemplo, se algum termo, se alguma forma de uso da língua não está reconhecida pelos gramáticos ou pelos linguistas que vão representar o que se pode determinar como norma culta ou norma padrão, lembrando que culta aqui é a língua falada ou aceita pelas camadas que estudaram e que tiveram acesso à educação, vamos dizer assim, e que determinam ali as políticas do país, essa forma não é recomendada para ser usada em meios oficiais, como, por exemplo, em provas, em documentos que vão
vão ser usados para divulgação pública. Então, de acordo com a lei, não se pode usar uma variação que surgiu entre as pessoas como se fosse regra dentro de órgãos públicos, já que ela não é reconhecida pela gramática normativa, ou seja, a norma que dita o que deve ser dito ou não. O problema começa aí então, porque nós temos que lembrar que essa gramática é normativa, mas ela só se dá na escrita, porque ela não tem reflexo na fala, porque a fala é regida por outros mecanismos que não vão ser abrangidos por regras e leis, vamos dizer assim, que são feitas de forma artificial. Ou seja, a gramática culta, essa gramática padrão que se entende aí, que se usa como padrão, ela existe para padronizar documento, vamos dizer assim, mas ela não serve para a fala. Então, de fato, não é recomendado o uso desse tipo de gramática em documentos oficiais, porque eles têm que seguir, de acordo com a lei mesmo do próprio país, as regras do que se entende da gramática normativa. Mas será que então se deve proibir qualquer forma de neutralização da língua? Eu já dei a dica para vocês de que essa ideia de que disputa política não deve se refletir na língua é estúpida, porque a língua só vai ser o reflexo da sociedade que a usa. Então, as disputas políticas também estão nesse bolo aí, e elas vão abranger o reflexo disso na fala. Quando nós estamos falando de documentos oficiais, de fato, para manter a legitimidade daquele documento, pode-se entender que o uso da gramática normativa é importante. Porém, há formas de se combater essa ideia do uso do masculino no plural como genérico, por exemplo, e para tentar tornar aquela língua mais inclusiva. E isso não requer aprender nenhuma gramática nova. E isso que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade. Vocês podem encontrar algumas recomendações para o uso não sexista da linguagem na administração parlamentar submetida pelas cortes espanholas, por exemplo, que já incluem praticamente tudo que eu vou falar aqui e já pensava até mesmo antes de conhecer esse documento. Como eu disse, a Real Academia Espanhola não reconhece essas formas de pronome neutro, como a gente falou, de neutralização da língua por meio da inclusão de e, ou na mudança do artigo ou do índice temático das palavras, por exemplo, mas ela reconhece outras formas, ou ela recomenda outras formas de neutralização que são muito mais simples e que podem ser usadas por todas as pessoas, até mesmo por aqueles que são contrários a qualquer igualdade de gênero, porque acho que creem que estão muito confortáveis no seu ponto para poder fazer qualquer mudança na sua fala. E uma recomendação muito simples, que parece óbvia, mas por muito tempo a gente se acostumou a ver, é, por exemplo, o uso da palavra homem no sentido universal, ou seja, o ser humano. Então, por exemplo, os direitos universais do homem. E para quem lembra da Revolução Francesa, teve um documento chamado justamente os direitos universais dos homens, não é? Ou seja, indicando ali que homem era uma palavra genérica ou pluralizante para todos os humanos da Terra. Só que, curiosamente, como eu disse, a língua reflete os comportamentos sociais das pessoas que estão usando essa língua. Então, quem tinha os direitos políticos, por exemplo, não existia o sufrágio feminino, não existia o voto feminino, por exemplo, de analfabetos, etc. Então, quem tinha, de fato, o poder para fazer mudanças políticas eram os homens. Então, não parecia um problema dizer homens para dizer humanos, porque, de fato, quem tinha direitos plenos eram os homens da sociedade. Percebe, então, como que a língua por si só não é machista, mas ela está refletindo os comportamentos que já estão presentes na sociedade e que só vão indicar, ou só vão refletir isso e indicar o que está acontecendo socialmente. E como vocês podem ver, por exemplo, é recomendado o uso da palavra ser humano no lugar de homem, que parece tão óbvia e parece que faz todo o efeito que nós precisamos, né, de neutralizar a língua, ou seja, os direitos dos seres humanos, porque a palavra ser humano não está indicando ali nenhum gênero biológico, está indicando que aquela palavra, o índice temático daquela palavra, necessita de uma conformidade com o que nós temos como gênero masculino na língua, não necessariamente com o gênero biológico masculino ou social masculino. Dê uma olhada nessa tabela que, como eu falei naquele meu primeiro vídeo já de alguns meses atrás, quase um ano atrás ali, como é fácil a gente neutralizar a língua, um pouco de boa vontade, usando o que nós já temos presente na língua e mudando um pouco nossos hábitos linguísticos, mas não é nada radical. Veja bem, se nós queremos falar sobre os funcionários, aqui em espanhol, os funcionários, podemos usar simplesmente el funcionariado, ou em português, o funcionariado, por exemplo, ou uma palavra que represente o povo que trabalha naquele lugar. Ou, por exemplo, ao invés de usar o masculino no plural para ser genérico, os cidadãos, pode-se usar a cidadania. E alguns exemplos bem simples usando pronomes já são indefinidos no português, também no espanhol, como, por exemplo, quem, alguém, que podem substituir alguns artigos indefinidos ou definidos que tem uma marcação de índice temático, que, como eu disse, não necessariamente representam o gênero, mas podem fazer o papel ali da neutralização. E eu gosto dessa parte porque eles trazem também exemplos mais práticos, como, por exemplo, ao invés de falar deputado ou deputada, membros do Congresso,
representantes parlamentares, composição da Câmara e todas outras formas que também representam exatamente aquele cargo político, mas não necessariamente discriminam qual que é o gênero biológico social, porque agora, nesse caso, o índice temático, nesse AO, vai indicar, sim, um gênero biológico social, ou como a pessoa se identifica. Eles também têm algumas soluções, como, por exemplo, usar barra, né, para indicar colaborador, colaboradora, mas aí acaba caindo no mesmo problema que as pessoas que querem que a língua seja inclusiva veem, que é, por exemplo, determinar 2 gêneros binários. Então, dessa forma, eu acho que é uma solução que já tinha na língua, né? Ou seja, já era presente até muito antes dessas discussões muito mais presentes. Então, não acho que ela realmente resolve tudo, mas é uma das formas que também pode se usar. E aqui eles terminam falando, por exemplo, sobre algumas recomendações do que não usar, como, por exemplo, o X, que não é pronunciável, ou o morfema E, que é o que se entende, o que tem como talvez um consenso ali nas línguas latinas, que é para generalizar qualquer forma de gênero marcado por O ou A, mas que podem gerar o inconveniente da pessoa não dominar aquele código, ou se não tiver uma fala muito vigiada, poder incorrer em alguma contradição ali. No final, como eu digo em vários vídeos, já disse em algum passado e continuo dizendo, não é necessário pensar que a inclusão da língua tenha que ser feita por meios novos ou por mecanismos novos de concordância ou de outras formas que não existem na língua, como o X, o arroba, que não vão causar um problema ali de fala, né? Tudo isso pode ser evitado com um bom uso da língua, ou seja, comunicando adequadamente para o contexto em que se está propondo comunicar algo. E nesse caso, não precisamos inventar novas formas, podemos usar as formas já existentes na língua que podem causar essa neutralização, como nós falamos aqui. Ao invés de dizer os homens, podemos dizer os seres humanos. Ao invés de dizer eles ou elas, podemos usar as pessoas e conjugar tudo ali de acordo com pessoa, que está no feminino e não representa nenhum gênero social, por exemplo. Só que essas pessoas que estão ali defendendo a proibição, por exemplo, da linguagem neutra ou linguagem inclusiva na Argentina, elas não estão tão preocupadas em proteger a língua, seja lá o que isso quer dizer, porque a língua, ela muda e eles podem gostar ou não, mas ela está mudando o tempo todo. Eles são preocupados em fazer um gesto simbólico de proibição do que eles consideram ideias erradas ou não aceitas nesse governo. Ou seja, se você tem uma preocupação com igualdade de gênero, você não é bem-vindo neste governo. E é por isso que essa ideia, que no começo parece um pouco jurista, né, tentando manter a legalidade em primeiro lugar, dizendo que a língua, ela não quer representar não dá palco político para nenhum grupo político, ela quer ser neutra, não representa nada além do que eles querem defender, que é a sua própria agenda política. Lembrando, a língua, ela não está isenta das disputas políticas porque ela reflete o que a sociedade já está discutindo. Então, eles que estão no poder agora vão tentar barrar qualquer forma de promoção de igualdade de gênero, porque eles acreditam que isso é um problema, já que eles estão no poder, ou seja, a sociedade já é feita por os homens, e eles como homens, brancos, cis, todos os adjetivos que queira pôr, que classificam essa casta aí que está no poder, já estão beneficiados por ele, com o mundo do jeito que ele é. Então, para eles, é melhor manter desse jeito. Portanto, vamos sim continuar com a nossa preocupação, vamos continuar com a nossa luta em trazer a língua de uma forma mais inclusiva para as pessoas, porque a língua inclusiva representa as pessoas mais inclusivas também, porque a língua vai ser um reflexo da sociedade. Só que nós precisamos inventar novas formas, vamos usar as formas que nós já temos na língua e mostrar para eles que a língua, a bom uso da língua, não tem nada a ver com ser neutro politicamente, mas sim continuar colocando nossas pautas revolucionárias de mudança do estado do poder para que as pessoas que de fato trabalham nesse país e que representam a massa do país sejam representadas também na hora de usar a língua. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, já deixa aqui o seu curtir, se inscreva no canal para continuar acompanhando mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Se quiser contribuir diretamente com esse canal, você pode mandar um Pix, se estiver no Brasil, de no mínimo R$1. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por Movimento.140 ou no TikTok, Movimento 140. Muito obrigado e até a próxima.